Olá, meu povo! Viemos aqui hoje para o nosso primeiro Pode Semear da temporada 2024 e hoje eu tenho a presença muito agradável de Gisele Atala, que está aqui conosco do Grupo Atala, para a gente conversar aí, como vocês já conhecem, já nos seguem aí, e vamos bater um papo super interessante. Gisele, muitíssimo obrigado da sua presença aqui conosco, é uma honra receber você aqui. Eu que agradeço. E eu acho que o nosso papo vai ser bem interessante. Com certeza. E vai ser agradável para quem está assistindo. Com certeza. Show de bola. Gisele, então, Grupo Atala. Quantos anos? 50 aí? 59 anos esse ano. 59 anos de existência. 59 anos de existência. Que legal. Você imagina quantas coisas passaram em 59 anos, hein? Será que nós conseguimos contar em uma hora? Ah, vamos tentar, né? Quantos presidentes, quantas Copas do Mundo, quantos episódios históricos, mudança de moeda. Pensa. Justamente. Muita coisa. Porque o povo reclama aí de crise e tal, que a gente vem passando, mas igual a gente conversou outro dia, crise é previsível, seca é previsível, então eu acho que a gente está... Empresas longevas como o Grupo Atala, muito provavelmente está preparado para todas essas... A gente já viu muita coisa. Exatamente. Muita coisa. Então, beleza. Então o grupo começa em 1965. 65. Aonde? Campo Grande? Nós começamos em Marília. Na verdade, meu pai nasceu em Itabapuã. É uma cidadezinha no interior de São Paulo, perto de São José do Rio Preto. Certo. Né? Certo. Meu avô era proprietário de uma fazenda de 1000 alqueires no estado de São Paulo. E meu avô tinha um vício de jogar baralho. E apostava terra no baralho. Bárbaro. E esses 1000 hectares, 1000 alqueires foi indo embora, e dos 1000 ficou 86 alqueires e a casa da minha avó hipotecada. Certo. Isso lá em Itabapuã? Lá em Itabapuã, quando meu pai morava lá em Itabapuã. Certo. Aí meu pai precisou sair para trabalhar, né? A casa da minha avó hipotecada. Seu pai moço? Meu pai moço. O que ele fez? Ele começou a pegou uma Kombi. Naquela época, esses comerciantes vendiam salame, embutido, réstia de cebola, réstia de alho, e saía vendendo no interior de São Paulo, né? Até juntar o dinheiro para desipotecar a casa da minha avó. Né? Legal. E quando ele juntou esse recurso, tirou a casa da minha avó da hipoteca e começou a trabalhar. Nessa época ele conheceu uma pessoa chamada seu Mozar Garcia. Perdão, como que é o nome do seu pai? Reni Atala. Reni Atala, H-E-N-Y. Ah, legal, Reni Atala. E ele conheceu o seu Mozart, começou a trabalhar para ele como gerente das fazendas do seu Mozart. E o seu Mozart tinha uma concessionária Mercedes-Benz em Piracicaba. Né? E meu pai começou a trabalhar com ele, ajudar ele nessas concessionárias. O seu Mozart era uma pessoa muito, além de empreendedora, muito generosa, né? E viu um potencial, deve ter visto um potencial no meu pai, né, de empreendedorismo, e começou a dar algumas oportunidades para o meu pai. Legal. Isso nós estamos falando por volta de... Em 1965, nós fundamos a nossa primeira empresa, então concessionária Mercedes-Benz. Legal. Então em Marília. Isso foi antes de o Mozart? Antes de 1965. Tá, e aí o Mozart foi direcionando seu pai para as fazendas ou para a concessionária? Para as duas. Entendi, Ajudou meu pai a comprar a primeira propriedade rural, né? E ajudou meu pai a montar essa primeira concessionária em Marília, que foi a Maridiesel, em 1965. Aí nasce a primeira empresa do grupo. Aí nasce a primeira empresa, a Maridiesel. Depois meu pai foi adquirindo terras, foi adquirindo experiência, foi adquirindo outras empresas.
E em 1973, meu pai se casou com a minha mãe. Legal. Só te interromper. Imagina, cara, 65, que vendia de caminhão Mercedes de 11, Vendia 13. vendia muito. Né? 11, 13. Imagina. 13, 18, foi... Porque esse caminhão desbravou o Brasil. Desbravou o Brasil, com certeza. Né? Então, com certeza. Era um baita de um negócio. Era um baita de um negócio. Legal. E aí, 75... 73, meu pai casou com a minha mãe, né? Minha mãe era uma pessoa formada em técnica de contabilidade. Meu pai era uma pessoa que todos os negócios que ele fazia, ele comunicava minha mãe, ele colocava minha mãe por dentro de tudo, pagamentos, recebimentos, das coisas que ele queria empreender. Que legal. E eu nasci em 1974. Certo. Meu irmão nasceu em 1976, em janeiro, e meu pai veio a falecer em outubro de 76. Caramba! Eu tinha 2 anos e meu irmão tinha 9 meses. Né? Meu Deus! Eu digo sempre assim, meu pai foi um grande empreendedor, mas a minha mãe, ela foi uma pessoa fundamental em tudo isso, né? Pô, imagina! Porque ela não se casou, ela abriu mão de muita coisa da vida dela, né? E ela criou eu e meu irmão, né? Sim. E continuou a empreender dentro do grupo. Sim. E o grupo foi crescendo. Teve um momento que ela se afastou mais das empresas, foi quando eu comecei nas empresas. E aí que eu te falo um negócio, hoje está em alta, em moda, a turma falando aí de empoderamento feminino. E eu acredito que empoderamento feminino, o mais puro, é isso. Olha, chega a me arrepia, por quê? É uma viúva, com 2 nenéns, numa época difícil, porque Imagina, Marília, Campo Grande, demorava muitos dias. Não era que nem você faz hoje em... Mas quando vocês saíram de Marília e vieram para Campo Grande, como é que é? Então, quando meu pai veio nesse período antes de casar com a minha mãe, meu pai abriu a concessionária Mercedes em Campo Grande. Né? Essa migração de Marília para Campo Grande, já da minha família, aconteceu em 1998. Eu vim para Campo Grande em 98. Entendi. Eu não vim... Você é paranaense? Eu sou do interior de São Paulo, sou marilhense. Marilhense, com Maringá na cabeça. Marilhense. Então você é nascida lá e veio só em 98 para Campo Grande. Vim em 98 para Campo Grande, porque a gente tinha também as propriedades rurais lá no interior de São Paulo. Então onde eu aprendi mesmo foram nas propriedades rurais de lá. Depois que eu vim para cá. Sim, então a gente tinha também escritório de fazendas lá em Marília, tinha a gestão das propriedades. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a fazer relatório de viagem. Eu era auxiliar de relatório de viagem. E nós tivemos uma conversa desse tipo, né? Eu conferia relatório de viagem motorista, para você ter uma noção. Olha que legal. Depois eu passei para auxiliar de contabilidade, auxiliar de fiscal. Olha, o que você imaginar de auxiliar dentro de um escritório, minha mãe me colocou para aprender. Olha que interessante, eu falei que eu dia para você, a diferença do empreendedor pro Teve um momento que eu cansei. Eu falei, gente, eu tenho que ser outra coisa, né? Auxiliar não dá para ser mais. E eu acabei indo para as fazendas. Acabei tomando gosto, né, das fazendas e fiz faculdade de medicina veterinária. Legal. E eu fazia faculdade em Marília e trabalhava também nas fazendas. Nos períodos que eu tinha disponível, eu trabalhava nas fazendas. Que legal. E em 96 eu me formei e vim embora para Campo Grande em 98. Show de bola. Vim para cá, assumi a responsabilidade das propriedades aqui e o grupo foi crescendo, mas dentro desse meio tempo, né, a gente vinha entendendo oportunidades, né? O grupo
sempre teve uma visão muito empreendedora de negócio, né? Sim. Nós gostamos de pegar empresas que estão mal geridas, mal administradas, consertar e colocar de volta para o mercado para vender. Que legal. Então, se você pegar o Grupo Atala hoje, desde 1965, já passaram 41 empresas dentro do nosso portfólio. Desde concessionárias de vestuário masculino, gestão de pessoas, transporte coletivo urbano, hotelaria. Você acha que você pode me falar se a base de uma empresa, quer dizer, o que quer dizer com base? É gestão. É óbvio que cada ramo é um ramo, mas eu quero dizer o seguinte, a base da gestão, o organizacional de empresa, podemos dizer que é a mesma coisa? Tipo assim, o princípio, a raiz daquela coisa, entende o que eu estou dizendo? Eu falo assim, ó, existem o mercado categoriza, né? Empresa familiar e empresa profissional. Certo. Eu acredito que a empresa familiar, ela também é profissional. Sim. Não vou dizer que ela não é um pouco mais paternalista, tá? Vamos dizer assim, porque você conhece a história da pessoa que... Eu tenho colaboradores na empresa que estão comigo há 30 anos, né? Então é impossível você não conhecer. E a empresa profissional, quando ela é muito grande, é muito distante essa relação, quem está mais acima das pessoas que trabalham no operacional. Sim. Só que a empresa familiar, para mim, ela tem uma grande vantagem. Eu me baseio muito na história de Davi e Golias, né? Como é que Davi venceu o gigante Golias. Sim. E eu olho muito isso para a empresa familiar. Como é que a empresa familiar ela pode se destacar em relação às demais? Para mim, é por um único motivo: a tomada de decisão. A tomada de decisão é muito rápida. Então, hoje, eu consigo sentar amanhã e tomar uma decisão. Perfeitamente. Eu consigo tomar uma decisão na hora. Eu não tenho que passar por uma regra, um série processo, de e-mails. uma série. Então, essa tomada de decisão rápida, ela, para mim, na empresa familiar, ela é o que me coloca, às vezes não, muitas das vezes, na frente. Perfeitamente. Entendeu? Então, o que eu posso dizer para o empresário que tem uma empresa familiar? Precisa tomar decisão. A vida é feita de decisões. Sim. E você precisa tomar. Sim. E quanto mais ágil você mais rápido você alcança os objetivos do mercado. Perfeitamente. Então, eu acho que isso, para mim, me dá um conforto de dizer que eu gosto de ter uma empresa familiar profissional. Sim. Porque a gente não deixa de ter as políticas, a gente não deixa de ter os processos, de ter as normas, as regras, o código de ética. E para mim, isso é ser profissional. Sim. Né? E aí a história, que eu julgo, eu sou um cara apaixonado por história, eu sou um cara apaixonado por raízes. Eu acho isso fantástico. E eu acho que uma empresa sem isso, que é o familiar, sem saber da história do seu pai, da sua mãe, ela é uma empresa chata. Eu digo chata no sentido de pô, por que será que eu tô aqui? O que é isso aqui? Vai pra onde? O que é isso aqui? Mas não, quando você tem uma história, pô, os caras começam assim, inspira pessoas, é isso que eu quero dizer. Os seus funcionários, puta, que legal, cara, o cara começou assim, assado. Você sabe o que às vezes eu penso que choca muito essa passagem de uma geração para outra? Porque assim, se eu olhar a cabeça da minha mãe, o que ela tinha em mente na época de tecnologia, de melhoria, é muito diferente dessa época que eu vivo. Eu já estou em outra, se você pegar na pecuária, na época da minha mãe não tinha integração lavoura-pecuária, não tinha pasto de inverno, não tinha sequestro de bezerro.
Mas o que eu sempre entendi e que deu muito certo na passagem da primeira geração para a minha geração é que você nunca pode deixar de valorizar o que eles fizeram. Não meu pai é velho, tem uma mente retrógrada. Não, cara, ele construiu tudo até aqui, até esse momento. Então, às vezes, eu falo que existe uma competição dessa geração que está entrando com a geração que está lá. Então, é isso que choca um pouco essa migração de uma geração para outra. Então, assim, se é uma coisa que deu muito certo na nossa empresa, no nosso grupo, é eu valorizar tudo que ela fez e que meu pai fez e melhorar da forma que eu posso com os recursos que eu tenho hoje. Sim. Entendeu? Então, eu acho que é um sentido que dá muito certo, deu muito certo para nós. Sem sombra de dúvida. Entendeu? Eu quero crer que a transição, a passagem de bastão ocorreu naturalmente. De forma natural. Porque você, como disse, foi auxiliar de tudo. De forma natural. Fui auxiliar e fui bastante. Se você pensar, de auxiliar eu fui. Então, e assim, como ocorreu de forma natural, talvez seja, não é mais tranquilo, que tudo é difícil, mas eu digo assim, é natural, porra, quer dizer, vai ser mais tranquilo. Por conta desse preparatório que foi feito lá atrás. Sua mãe inteligentemente falou, vamos trabalhar, minha filha, porque é aqui que saiu. Uma coisa que eu sempre tive a meu favor foi o apoio dela nas minhas tomadas de decisão. Erradas ou certas, eu sempre tive o apoio, sabe? Porque quando você é auxiliar de tudo, vamos dizer assim, você é auxiliar do operacional. Sim. Só que quando você recebe mais responsabilidade, você começa a ter que decidir por coisas mais importantes dentro da companhia, sabe? Então, eu sempre tive esse apoio, porque as coisas são muito mais comportamentais do que técnicas. Então, eu sempre mostrei no meu dia a dia, desde quando eu fui auxiliar, mostrava que eu poderia receber a confiança. Perfeito. Fez jus. Entendeu? Sim. Então, fez por onde? Exatamente. Porque mesmo como um auxiliar, você mostra competências comportamentais. Sim. Entendeu? Porque a técnica aprende. Exatamente. O comportamental também, mas eu quero dizer assim, aquela frase que diz, conhecimento você aprende, habilidade você exercita. Agora, atitude e comportamento é uma coisa que já vem... como diz aquela frase, contrate caráter e treine habilidades. Então é mais ou menos por aí. Que interessante. Então, para lá. Então, você veio em 98 para Campo Grande, assumiu as fazendas aqui. Fazendas. E ainda tem negócio em Marília ou não? Até hoje? Tenho. No setor imobiliário, né? Nós temos um setor imobiliário dentro do grupo e nós temos empreendimentos em Marília. As fazendas lá não tem mais? Não, são só aqui. Vieram todos para cá? Para cá e agora na Amazônia, né? Que nós estamos na Amazônia. Como assim? Me conta isso. Então, um braço dentro do grupo, o grupo preza muito pelo ESG. Na verdade, ESG é um selo. Certo. Mas para mim, o que é mais importante é o que se pratica, não o selo. Né? Dentro de um dos pilares do selo existe a parte social e a parte de sustentabilidade. Legal. Então, a sustentabilidade, nós fazemos jus, vamos dizer assim, a conservar o planeta. Legal. Né? E nós temos na Amazônia 550 mil hectares em área de preservação em projetos de carbono REDD+. E dentro desses projetos existe o pilar social, onde as comunidades ribeirinhas que tem dentro dessas propriedades, você se compromete
a fazer um projeto social com elas. Legal. Então, muitas crianças dentro dessas comunidades não têm vacina. Algumas nunca foram para a cidade. Nossa, não. Se vacina não tem, você imagina. Dentista, médico, escola, educação, né? Então, nesse pilar social, você promove para essas comunidades uma vida, né? Vamos dizer assim. Porque quando você olha a vida delas, a Amazônia é um país fora do Brasil. É um mundo que não conhece, né? Você não conhece. Então, assim, pra gente, pra mim, é um projeto muito gratificante. Que legal. Porque eu estou conservando a fauna, a flora, as biodiversidades, as pessoas, eu estou ajudando o desaquecimento do planeta, né? Maravilhoso. Então, eu acho que para o grupo faltava essa atividade, sabe? De tantos anos trabalhando no agro, né? O que eu posso fazer pelo agro? E uma forma, nós temos serraria também, uma das atividades, e é uma forma de eu compensar todo esse carbono que eu devolvo para a atmosfera, eu faço o sequestro dele lá na Amazônia. Show de bola, né? Fantástico. Então é uma coisa bastante sustentável. E a pergunta que eu te faço é o seguinte, eu não entendo, estou te perguntando porque eu sou leigo no assunto. Como é que funciona, podemos chamar de fazenda de crédito de carbono? Podemos chamar assim? Não tem nada a ver? Na verdade, são projetos de crédito de carbono, né? Nós temos um projeto RED+, né? Que é um projeto que você contrata uma desenvolvedora, né? A desenvolvedora faz todo o levantamento da área, né? Você se compromete em 30 anos de não derrubar nenhuma árvore, de manter aquela floresta em pé, né? Esse projeto, ele é protocolado na Verra, que é uma certificadora nos Estados Unidos. Essa certificadora, ela manda auditores para o Brasil, né? Para a área, para a área, para a desenvolvedora, para checar o projeto, checar a conservação, e anualmente você colhe safras de carbono. É muito leiga a minha pergunta, que eu não sei mesmo. Como é que mede isso? Qual que é a métrica? Então, existe uma métrica dentro da Verra, em determinadas faixas de área, a depender da vegetação, a depender da idade, o sequestro de X toneladas de carbono no solo. Aquele carbono fica fixado no solo. Então, não sou eu que invento que ali tem X toneladas. Entendi. Existe uma métrica. Perfeito. Existe uma métrica e é justamente essa métrica auditada. Como existem métricas na pecuária. Por exemplo, ganho de peso diário, quanto estouro para uma vaca. Existem métricas também para medir a quantidade de carbono no solo. Legal. Pode variar em uma região para outra? Pode, mas tem que se estabelecer uma métrica. E dessa métrica conservada geram os VCUs, que são os créditos de carbono que você vai comercializar com empresas que fazem emissão de poluentes. Que legal. E VCU seria uma moeda, seria uma unidade? A unidade, exatamente. Como a arroba, como a saca. Perfeito. É uma unidade. Perfeito. E aí, isso colhe todo ano? Como é que é feito? Colhe todo ano, né? Você colhe anualmente. E o projeto você tem que manter ele por 30 anos, inclusive as atividades sociais. Né? Entendi. Você colhe. O grande desafio da Amazônia... Tem como ganhar dinheiro, ser responsável, ser sustentável? Tem. E esses projetos, eles não se limitam na Amazônia. Esses projetos dessas desenvolvedoras, existem mais de, sei lá, nem sei quantos, mas mais de 170 tipos de projetos
Existem projetos de reflorestamento, de aflorestamento, RED+. Agora estão falando do carbono azul, que são projetos de carbono que você vai fazer nos mangues. Que legal. Então, assim, inúmeros. O incentivo está aí, né? Está aí. O Estado está investindo no carbono neutro, né? Já tem uma fazenda auditada aqui no Mato Grosso do Sul, na Serra do Amolar, pela Verra, inclusive, que é a certificadora, que a gente está também colocando os nossos projetos. A FIEM está encabeçando, a Senai FIEM está encabeçando esse projeto, vai montar um banco de negociação de carbono, que agora com a regulamentação que teve no Congresso Nacional em dezembro, nós vamos ser obrigados a compensar os gases que nós emitimos. Então o Estado está investindo. Então, assim, todos os estados estão investindo, porque isso é uma necessidade mundial. A gente está vendo, ninguém está falando para a gente. O planeta está quente. Você percebe no dia a dia. Hoje já não existe mais estação de água e seca definida. Atrapalha o lado de cá também. Hoje você tem 38 graus, 40 graus. Então, assim, a gente percebe, não é ninguém que está dizendo. Né? Então, chuvas irregulares, calor excessivo. Você tem El Niño, Laninha, o planeta aquecendo. Então, é uma tendência que não tem volta. Né? Você vê a COP todo ano que acontece. O Brasil vai sediar na COP de 2000 eu não sei se é 26 ou 25, que vai sediar a COP em Belém, onde vem todos os países com as tarefas, os compromissos, né, apresentar o que estão fazendo. Você vê os combustíveis fósseis tendo que cada vez mais sair do mercado. Você vê hoje carro elétrico, carro com hidrogênio. Então, você tem N projetos. E assim, né? Você pega a comunicação. O quanto isso evoluiu em 50 anos, vai? Vamos lá, desde a fundação do Grupo Atala em 65, o quanto evoluiu a comunicação? Nossa, a internet mudou, né? E os motores é os mesmos. Mudou tudo. E os motores é os mesmos. É o motor que você põe gasolina no diesel. Evoluiu, claro, mecanicamente. Mas o princípio da coisa mesmo. Então, isso vai acabar. Carro híbrido, carro elétrico, está chegando e é um caminho já sem volta. Uma realidade. É uma realidade. Já é uma realidade. Energia solar. Já é uma outra. Né? Então, e a energia solar ela chegou chegando, né? Com os dois pés na porta. Energia eólica. Agora, energia eólica no Nordeste eu vi que tem bastante. Já viu? Agora, será que aqui não dá? Porque não tem, pô. No Centro-Oeste quase não tem esse trem. Então, o que eu falo, a gente precisa sair, o empreendedor, o empresário, ele precisa sair da zona de conforto, né? Precisa ir buscar alternativas. Todo dia aparecem novas alternativas. Você vê o estado do Mato Grosso do Sul, o quanto de investimento tem nesse estado. Esse estado é o segundo maior estado em crescimento no país. Né? Você vê uma indústria de celulose gigante, quantos empregos, mudou Ribas do Rio Pardo. Mudou tudo. Né? Outra indústria em Inocência, vai mudar a vida de Inocência. Sim. Três Lagoas, mudou a vida de Três Lagoas. Dourados, vamos ampliar a planta de suínos. Você vê, a agricultura, ela, sabe, essas terras, a celulose deixou de ter terra fraca no estado e aproveitando para celulose. Então, assim, tem inúmeras iniciativas, inúmeras. Então, você tem que estar ligado. Tá ligado. É verdade. Né? Então, nós falamos de crédito de carbono, que é um dos negócios do grupo, pecuária. Como é que é a pecuária de vocês? Vamos falar um pouco de pecuária. Então, a nossa pecuária, ela é uma pecuária de recria e engorda, né? Nós temos uma das propriedades que é em Camapuã, nós fazemos a recria e engorda. O que eu vejo, Carlos? Eu procuro dentro de cada propriedade rural, a propriedade rural ela tem
um valor agregado muito alto à terra. Então eu tenho um pensamento comigo que eu tenho que extrair dela tudo que eu conseguir. Então... Se você for fazer uma conta, o que você quer dizer? Se você for fazer uma conta de que eu vou investir X reais para comprar X milhões de reais para comprar uma terra, mais X milhões de reais para comprar um gado, mais X milhões de reais para estruturar esse negócio, para dar um rendimento que acho que nem a pior poupança do mundo não dá. Eu penso assim, você tem uma propriedade que você quer plantar agricultura nela. E tem 200 hectares que não são agricultáveis. Você vai deixar os 200 hectares parados? Você tem que entender uma outra atividade dentro dela que te remunere. Claro. Ainda que te dê trabalho. Claro. Mas trabalho entendeu? Você tem que sair da zona de conforto. Aí você surgiu tem que a madeira. Aí surgiu a madeira. Surgiu a serraria. Surgiu o mogno africano. Então, assim... Pode plantar mogno na... Você pode plantar... Fazer reserva de mogno? Você pode plantar? Pode. Eu não sei se você consegue extrair da reserva. Mas dentro das nossas reservas legais a gente não planta, a gente conserva só. Mas a gente planta, o mogno é uma árvore que existem espécies para qualquer tipo de terra. Né? Mas como é que é? Você faz separa uma área e aqui mogno? Exatamente. Legal, eu tenho dentro de uma das nossas propriedades em Pedro Gomes que ela é agricultável uma parte. Então, parte faz a agricultura e parte é o mogno africano. Entendeu? Então, você precisa encontrar meios que te viabilizem a propriedade rural. Ela tem um valor agregado muito alto. E disso vão nascendo as atividades dentro do grupo. Né? Gisele, e beleza, porque acho muito legal isso. Só que quando eu penso nisso, eu falo, mas quem vai tocar? Eu acho que aí tá outra expertise sua, porque eu digo o seguinte, beleza, seria legal a gente ter uma serraria, mas e gente para tocar? Como é que você seleciona, como é que você vai atrás, como é que funciona isso para você? Então, eu acho assim, eu trago os meus gestores muito perto de mim, sabe? Eu acho que o gestor, ele precisa estar emocionado, igual você sempre. Perfeitamente. Quando eu vou selecionar gestores, eu procuro selecionar pela atitude, né? E eles estão sempre me dando trabalho, porque quem tem atitude sempre está querendo mais e está querendo ver a luz no fim do túnel. Está incomodando. Né? Então, eu busco gestores que queiram crescer comigo. Esse é um primeiro ponto, que não são acomodados, né? E eu, dentro do grupo, eu tenho uma premissa comigo que você precisa dar liberdade de expressão, né? Porque às vezes salário não é o fator número 1. Contribui, você tem que estar dentro do mercado. Mas eu dou liberdade de expressão, eu dou espaço para eles se desafiarem. Eles vão errar, eles vão acertar, mas eu vou estar junto com eles. Então, lá da mãe. Exatamente. Então, a escola que eu tive lá atrás, eu procuro, como deu certo para mim, eu procuro fazer e valorizar. Legal. Entendeu? Porque fenomenal. Exatamente, porque senão você não tem gente junto com você, né? Eu vou dizer assim que eu tô há 35 anos no Grupo Atala. Eu respiro 24 horas esse grupo, né? Eu sou uma eterna apaixonada pelo Grupo Atala. E é isso que faz levantar cedo todo dia, né? Exatamente, isso me faz quando levantar. Perde isso aí, quando você perde a admiração, isso é em tudo na vida. Você perde a admiração, tudo. acabou.
né? Então eu busco motivos, busco equilibrar minha vida com a minha família, o meu trabalho, mas quando eu tô lá, eu tenho que me dedicar de corpo e alma, como quando eu estou com a minha família, eu tenho que me dedicar de corpo e alma. Sim. Então, eu acho que o segredo dos profissionais que estão comigo, dos gestores e das equipes deles também, é você estar perto, é você não apontar, é você pegar junto a responsabilidade, é você dizer, olha, erramos, não vamos achar o culpado, vamos consertar o processo, o que a gente pode melhorar. A gente tem reuniões gerenciais toda segunda-feira, a gente tem plano de orçamento, a gente segue o plano de orçamento. Então, estar junto, gerir. Gestão de pessoas, gestão de números. Estar junto, né? Dar a liberdade para eles também. Como eu tive liberdade para errar, inclusive. Sim. E eu senti muito isso em você. Eu fui muito bem recepcionado no seu escritório. A gente se sente à vontade com você. Você transmite isso pra gente. E a gente anda bastante lugar aí e conversa com bastante pessoas. E é bem diferente em muitos lugares. E eu acho que pro gestor, pro funcionário, pro colaborador, existe uma... assim, ó, o respeito é você que dá para eles, entende? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu tenho toda a liberdade de chegar para você e dizer, eu estou com uma ideia mirabolante, é assim, assado. Você vai olhar, muitas vezes eu olhar para mim e falar, esse cara tá louco, mas fala, vamos entender esse negócio. Né? Exatamente. E não, tipo assim, putz, será que eu bato lá na porta dela para falar isso? Então, porque... E a maioria das vezes a solução está com eles, não está comigo. A diferença do louco pro gênio é o resultado. Entendeu? Exatamente. Então, assim, tudo eu escuto. Tudo. Se a gente entende que dá para fazer, a gente vai fazer. Não importa se é a minha ideia, se é a dele. Eu procuro contratar gente mais inteligente. Muito mais, com muito mais capacidade do que eu. Que legal. Porque senão, assim, a gente não pode ter essa vaidade, esse ego, sabe? Sim. Porque quem perde é o CNPJ, é o negócio, né? Então, tem dado certo, né? Meus gestores são gestores antigos. Os gestores que saem, a gente também tem bastante contato. Tem uma safra de menino novo lá dentro da empresa. Eu mesclo com os mais antigos, que têm a experiência e eles têm a destreza, e isso dá uma combinação boa. Que legal. E o que você fala dessa geração que tadinhos, não sei se eu posso falar assim, mas enfim, essa geração que todo mundo tá crucificando aí no mercado de trabalho, que são tal dos, eu nem sei o nome dessa geração, mas essa gurizada nova aí, o que você me fala dessa gurizada? Eu acho que é uma meninada muito inteligente, que eles vieram com outro propósito de vida, né? E as empresas vão ter que se adaptar a como eles trabalham. Como nós nos adaptamos a como nós estamos e os antigos estavam. Quem éramos nós antes da internet? Entendeu? Então, assim, eu acho que o desafio eles vão ter também, quando tiverem a nossa idade, das gerações dos filhos, dos netos deles, né? Uma geração muito tecnológica. Né? Nós somos um meio, né? Nós pegamos sem tecnologia nenhuma. Exatamente. Então, assim... Eu joguei bola na rua e joguei videogame. As empresas não vão conseguir escapar, porque ela vai precisar deles. Talvez, não sei, fazer um ambiente de trabalho híbrido, parte em casa, parte na empresa, aceitar que um menino venha de bermudão e chinelo e trabalhe o dia todo,
aceitar que ele vá lá, pega a tarefa dele, vá para casa e você dá o prazo e ele te traga pronto? Não sei. As empresas vão ter que se adaptar. Porque acontece o seguinte... Mas é uma geração muito inteligente. Sem sombra de dúvida. Se a gente parar para pensar, a geração que antecedeu a nossa, eu tenho certeza que eles olhavam para nós com essa mesma crucificação. Você acha que eles não falavam? Tudo mole, rapaz. Não aguenta nem ficar numa fazenda uma semana sem água e sem luz. Você acha que eles não falavam isso? Rapaz, você toma banho quente, o que é isso, rapaz? Que homem toma gelado, rapaz. Você é mole. Então eu acho que isso acaba sendo natural. Na transição de gerações. Essa geração é de um jeito, essa aqui é de outro, essa aqui é de outro. Sim, e eu falo que a Terra precisa de luz. Então, essa geração, elas têm que vir com um propósito diferente. Sim. E principalmente quando você fala em empresa se adaptar, eu penso principalmente em empresas de pecuária. A agricultura está um passo à frente, mas empresas de pecuária... E uma coisa eu te falo, Carlos, a gente precisa aprender a respeitar a natureza. Né? A gente aprende muito. Eu aprendi que o solo é um ser vivo, eu aprendi que a planta é um ser vivo, que um mineral é um ser vivo. Né? Então, nós precisamos aprender a respeitar. Né? A natureza, ela vem dando sinais para a gente de que ela precisa de respeito. Né? E a gente precisa aprender com isso. Sim, e assim, e olhar com atenção porque assim, eu penso que cuidado está em detalhes. É um cara que joga um papel, uma latinha de refrigerante da natureza, porque assim, é uma latinha, pô, mas não é uma latinha, é aquela latinha, mais aquela. Então assim, eu penso muito em cuidado com a gente, pô, com a esposa, com a família, com o filho, é detalhes. E são detalhes que as pessoas, a grande maioria das pessoas, e eu acho que fazenda de pecuária, de agricultura, seja o que for, eu acho inadmissível uma fazenda suja dessas coisas, de latinha. Você vai em fazenda assim, tem latinha, tem plástico, tem isso, tem aquilo, tem fazenda que não, o cara fica, pô, dá banho, joga uma latinha na estrada, pô, para e cata. Então o que eu quero dizer com isso? Atentar aos detalhes de cada produto. É um óleo. Vamos tirar o óleo do trator, joga fora esse trator. É cultural, né? Cultural. E eu acho que trazer, vamos supor, adequar. Eu estava conversando, não lembro se foi com você, com quem conversei, sobre filosofia da empresa, mas não é filosofia que eu quero dizer. Missão, visão e valores. Eu quero dizer assim... Cultura da empresa. Porque a cultura da sua empresa é você. Exatamente. Vem de você. A cultura da minha empresa vem de mim. Não é isso? Então isso é uma coisa que a gente fala assim, vou escrever a cultura da empresa. Não escreve, né? Você tem que praticar, né? Você tem que praticar e nascer com ela, tem que ser seu. E isso, quando você consegue transmitir essa cultura pro corpo de funcionários, de colaboradores, é o caminho. Mas é o que eu falo, liderança pelo exemplo, né? Se você não é o exemplo, como que você quer que os seus colaboradores façam o que você não faz? Justamente. Né? Então, e isso para agropecuária, mais ainda. E vem lá desde aquela geração. Lembra que a turma lá atrás falou, como é que você não sabe nem carpir, como é que você vai mandar o cara carpir? Né? Então, no começo da conversa a gente falou, o pilar, a raiz das coisas não muda. Muda a copa, mas a raiz é raiz. Se você não praticar a missão, visão e valores de uma empresa, ela não passa de um quadro bonito em algum lugar da sua empresa, né? Você tem que colocar isso nas práticas, você tem que dar esses exemplos, né? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Eu acho que é um conjunto de coisas, sabe? E eu vejo que por tudo isso, né, esse grupo que eu represento chegou em 59 anos.
O que mais? Madeira, já falamos de pecuária, já falamos de crédito carbono. Nós temos o imobiliário, né? É um pilar que o nosso grupo tem, que é a empresa Bonanza, né? Incorporações. Nós fazemos parcelamento de solo, fazemos loteamento, vendemos terrenos, fazemos com financiamento próprio, né? A venda dos terrenos. Então, hoje nós atuamos no Mato Grosso do Sul, São Paulo, tivemos uma oportunidade de ir para o Acre, fizemos até uma parte lá, depois vamos vender a operação para Minha Casa Minha Vida, uma empresa que faça Minha Casa Minha Vida. Então, assim, é um desafio também de colocar dentro desse segmento imobiliário a sustentabilidade. Você percebe que todas as atividades do grupo e as que estão no portfólio, o princípio é a terra. Né? Isso eu tenho comigo, sabe? Que todo o princípio do nosso grupo é a terra. Tudo se mexe com terra. Olha que legal. Então, a Bonanza é isso, já vai para 12 anos de mercado, né, a Bonanza. Ela é uma empresa que trabalha com recebíveis, com carteira de recebíveis, né? Nós vendemos lotes e gerimos a carteira, fazemos a gestão da carteira. E algum empreendimento que aparece, um imóvel, também a gente coloca para dentro do portfólio, desde que a gente entenda que vai frutificar, dar uma margem no resultado. Legal. E nós temos a agricultura, né? As propriedades rurais são agricultáveis. Soja, parte delas são arrendamento, né? Com isso nós elevamos o valor patrimonial das terras, né? Tivemos um ganho bem expressivo colocando a agricultura. E é aquilo que eu te falei, se não é agricultável numa parte, a gente faz no outro, numa propriedade que nós temos em Anastácio, praticamente 80%, 90% dela é agricultável, o resto é serraria. Nós montamos uma serraria em parceria com a Fiemes, que hoje é a IP Madeiras. IP não é porque a gente vende IP, mas é de IP Florido, que é o nome da agropecuária. E nós temos uma serraria industrial. Olha que legal. Nós montamos como um fluxo de uma indústria mesmo. Que legal. Né? Mas assim, obviamente você extrai a madeira da fazenda. A gente tem Como é que funciona 20 mil metros cúbicos, né, de sucupira amarela, que a gente serra dentro da propriedade. E quando a gente tiver com o nosso suprimento finalizado, nós vamos adquirir mais suprimentos, porque a região do entorno, nossa, ali é uma região que ela está abrindo para a agricultura. Então tem muitas propriedades fazendo os projetos de cane, de supressão vegetal, e esse material lenhoso ninguém sabe o que faz. Muitos queimam. Né? Então a gente está numa posição estratégica. E é triste, né? Para quem tem fazenda de pecuária, geralmente gosta de ter os pastos arborizados. Fala, puta, vou arrancar essa doeira daqui, puta, vou arrancar esse angicto aqui. Meu Deus. Com certeza. E aí tá a solução, não? Isso, a gente tinha 20 mil cúbicos de madeira, de IP, jatobá, aroeira. Gente, o que nós vamos fazer com esse monte de madeira? Aí foi que nasceu a serraria da IP Madeiras. Para a gente aproveitar essa matéria-prima, transformando em madeira para curral, para infraestrutura rural, para ponte, para dormente, para estrutura de telhado. É uma madeira extremamente resistente. Então, foi aí que nasceu a IP Madeiras, entendeu? É disso, essa sincronia de atividades que você vai tentando extrair de cada espacinho que tem. Sim. Eu admiro muito isso.
sem demagogia, mas eu admiro mesmo, porque eu estava vendo outro dia a história, eu gosto mais de história, já falei 1000 vezes, eu estava vendo a história da família Matarazzo. E o tal do Francesco Matarazzo lá, veio para São Paulo, aquela coisa toda. O que eu quero dizer? O cara basicamente fazia isso. Ele precisava de embalagem? Para lá. Vou montar uma fábrica de embalagem. Mas para lá. Para montar uma fábrica de embalagem, preciso de uma gráfica. Vou montar uma gráfica. Assim, falando a grosso modo, mas é o que você faz. Você vai para lá. Tem essa maneira aqui. Jogar fora ou vender? Ué. Né? Então, assim, é gozado porque não é algo assim, que eu quero dizer para você o seguinte, é meio óbvio, pô. Você vai jogar aquele trem fora? Não, para lá. Mas é que eu falo, você tem que sair da zona de conforto. Você precisa montar, você precisa pensar, você precisa trabalhar, você precisa aumentar seu dia, você precisa planejar, entendeu? Então isso dá trabalho. Isso dá trabalho, né? Dá trabalho, né? Então, eu acho que muito do desenvolvimento é isso, e é isso que essa nova geração precisa pensar. Sim. Em desenvolver, em empreender, em criar. Justamente. Aí, beleza. Pra gente já partir pro nosso encerramento, que eu acho que já deu mais de hora. Eu quero entender o seguinte, beleza, a gente já abriu esses braços, centraliza tudo no seu escritório. Sim. Como é que é lá, o seu dia a dia lá? No escritório? Porque, pô, é um monte de coisa. Então, lá no escritório, como é que é? Tudo a gente é setorizado, né? Da mesma forma que eu tenho gestores capacitados comigo na operação, eu tenho que ter dentro de casa também, né? Então, lá no escritório, eu tenho uma diretora administrativa financeira e tenho um diretor de finanças e sustentabilidade. Tenho um controller, né? E tenho as gerências, né? Então... E aí você separa as gerências, obviamente, um para madeira, um para pecuária, é isso? Isso, e gerência dentro da parte administrativa também. Então, eu tenho gestor de contas a pagar e a receber, eu tenho gestor de suprimentos, eu tenho contabilidade, fica tudo debaixo da diretora administrativa financeira. Né? Então, você tem o departamento de contratos, tem o departamento jurídico, jurídicos são terceirizados, mas tem uma pessoa que faz essa interface com eles. Então, você precisa se organizar também para que toda essa movimentação aconteça. Né? Então, lá dentro, e flua. Lá dentro é todo setorizado também, cada um com os processos estabelecidos, as políticas estabelecidas, até onde vai a alçada de cada um. Então, é muito bem determinado. A gente tem uma reunião estratégica semanal também com as maiores lideranças, né? Onde a gente faz alguns comitês de discussão de alguns temas, de coisas do dia a dia, dificuldades de cada área, de cada setor, o que a gente pode resolver em conjunto. Então, assim, a base é comunicação, né? E todo esse processo flui. Sim. Eu tô aqui, você está falando, estou prestando atenção e percebendo que como é bom fazer esse podcast, que a gente aprende pra caramba. E assim, como que a organização que eu digo, o básico, é um horário marcado, é uma reunião toda segunda-feira. Isso. Como que isso muda a vida o negócio, da empresa, né? Muda O negócio, muda a gente. Muda. Entendeu? Minha avó tem 90 anos, vai fazer 89. Ela fala assim, meu filho, você precisa ter ritmo de vida. Que nada mais é que organizar as suas coisas. Exatamente. É ritmo de vida. Você tem que ter. Né? Porque senão a empresa não se conversa. As áreas precisam se conversar. Então, assim, é perfeito? Não, longe da perfeição. Sim.
Mas todo dia a gente melhora, né? Se assim não é, você imagina se não... A gente entende aonde está o gargalo, estabelece um procedimento melhor. Falar que não dá briga nas reuniões, dá, porque todo mundo defende o CNPJ. Sim. Né? E graças a Deus que dá. Graças a Deus. Então, longe da perfeição. Mas é o caminho que a gente encontrou para 59 anos. E sempre foi assim? Sempre foi assim. Isso vem hereditário? Sim, uma maior intensidade quando tinha as concessionárias, porque a gente tinha concessionárias, a gente teve concessionárias, né? A gente teve 15 concessionárias. Então, assim, era uma loucura de vida. Amanhecia num lugar, não anoitecia no mesmo lugar. Você hoje ainda deve andar muito, né? Sim, eu ando menos. Já andei muito mais. E, assim, reunião, métrica, resultado, gestão, indicador. Né? A controladoria, ela trabalha grande para mim. Porque ela fere resultados, ela monta os indicadores, ela briga pelo plano de orçamento, ela olha o fluxo de caixa. Então, que legal, você tem um setor... A controladoria é diretamente ligada a mim. Que legal. Entendeu? Ela que faz os planos de orçamento, ela que faz a aferição mensal dos planos, ela discute com o financeiro o fluxo de caixa. Porque se você não tiver isso redondinho, como é que você toma decisão? É duro, cara? Eu tomo decisão em cima de número. Minha contabilidade, no 6º dia útil, o balancete está pronto. Tem que estar pronto para a controladoria. Porque senão eu vou tomar decisão quando? No fim do mês, que já acabou o mês? Não, e você perde toda aquela rapidez que você... toda a rapidez exatamente, que a empresa familiar proporciona. É a tomada de decisão. Vai por água abaixo se você não tiver números. Exatamente, você vai tomar a decisão em cima de número. Não é nem achismo, né? É a contabilidade que me dá o número. Aí tá a diferença do profissional que toma decisão por razão. Não pode ter quando eu digo razão é número mesmo, pô. Né? E daquele assim, instinto é bacana, O instinto é legal pra caramba. Muita gente tem um instinto bom, mas o instinto é instinto. Você... Com base no que você falou isso? Eu acho que... Não dá pra tomar decisão em cima do eu acho. Não dá, eu não consigo. Eu acho que talvez. Eu não consigo. Quem sabe talvez, eu acho. Não dá, tem que ter número. Talvez, eu tenho certeza. E o número vem da contabilidade, que vai para a controladoria, que processa. Todos os gestores têm acesso aos planos de orçamento deles. Eles fazem os pedidos para os suprimentos baseado no que eles têm de orçamento, no que orçou. Isso tudo... Isso é cultural, a gente já tem há 14 anos isso. Hoje já flui, né? Eu digo assim, o que eu acho difícil disso é implantar, né? Porque é cultura, né? Mas é o que eu falo, a pessoa que preside a empresa, que gere, que é o diretor, que é o CEO, qualquer nome que ele tenha, ele tem que querer. Acima de tudo. Exatamente, ele tem que chamar a equipe e falar, olha, nós precisamos implantar isso para a gente crescer. E pegar as dificuldades e vencendo. E o resto é resto. E vencendo. Porque é como na vida, né, Gisele? Se a gente não pensar num objetivo tal e não fazer com que tudo leve para aquele objetivo, eu acho que uma empresa é uma pessoa com CPF maior, CNPJ maior. A empresa tem que ter uma visão, um objetivo de onde ela quer chegar. E cabe a nós fazermos as estratégias para que essa empresa, quando eu falo empresa, são os sócios, os acionistas, aonde eles querem chegar. Baseado nisso, você precisa fazer a coisa de trás para frente. Você precisa sentar com a equipe e dizer, olha, a empresa em 2000 e tralalá, ela quer chegar nesse lugar. Ela quer estar nesse lugar. Para chegar lá, o que precisamos? Exatamente, o que nós precisamos, quais são as ferramentas, quais são os recursos financeiros, recursos de pessoas, o que nós precisamos. Legal. Eu tô aqui matutando que é o seguinte, eu uso muito isso em vendas.
para lá, eu preciso vender tanto. Para vender tanto, quantos clientes eu preciso visitar? Exatamente. É a mesma coisa. É São as métricas, são os indicadores. Eu preciso visitar X clientes, eu preciso fechar X saco de semente. E você vai buscando os indicadores. Como é que é feita a sua parte de vendas? Vou puxar a sardinha pro meu lado. Como é que é feito lá? Eu digo assim, ó, madeira, como é que é isso? Porque o gado é diferente a venda, vai. A operação da madeira nós começamos ela agora, né? Nós contratamos uma empresa de marketing digital bem agressiva, né? E a gente está buscando, através desses leads, retornar para a gente, para que a gente faça a venda ativa, né? Mas o marketing boca a boca, ele é o melhor. Então, eu tenho recebido muita ligação de pessoas que, olha, fui na fazenda, vi sua madeira, eu quero fazer um curral, eu quero fazer uma infraestrutura, o vizinho que viu, então assim... Esse não tem melhor, não existe. Esse boca a boca de qualidade, ele é lento no começo, mas ele... É o que mais dura. Ele é lento porque ele afunda a raiz primeiro. Exatamente, então... Nós, tudo que usa, exemplo, é terra. No imobiliário, eu faço parceria com as imobiliárias. Né? Então, os colaboradores nossos são as imobiliárias, mas o meu gestor, ele precisa cobrar. Para quantas pessoas se ofereceu, quais são as objeções, por que não está vendendo, quando dá algum problema, tem que sair da cadeira, ir lá, atender, o que eu faço para vender. Você tem que ter humildade para perguntar. Tem. Entendeu? Você tem que saber, você tem que buscar onde está o problema para tentar resolver. E as outras atividades são commodities, né? Sim. Eu não tenho que ter uma equipe de venda. A soja é uma commodity, o boi é uma commodity, a celulose, o eucalipto que a gente planta também é uma commodity. O mogno eu ainda não cheguei na fase de venda dele. Ainda vou demorar aí mais uns 10 anos. Como é que é? Esse é o investimento da planta, quer dizer, é caro para plantar? Não é. Eu acho que porque a relação de resultado, quer dizer o seguinte, é um dinheiro que você investe e o tempo de retorno é grande. Isso. Tudo depende muito do apetite do investidor, né? Tem pessoas que querem retorno imediato, tem pessoas que aceitam no médio prazo, tem pessoas que investem a longo prazo, ainda que não for para ela se beneficiar, que for para as próximas gerações. E plantio de floresta é isso. Você planta uma riqueza ali e você vai colher ela daqui 12 anos. 10 anos, 22 anos, a gente nem fala em anos, a gente fala quando a madeira chegar numa medida ideal, né? Então, eu tenho uma serraria para te indicar, caso você precise levar esse bolo. Então, a gente... preciso sim, com certeza. Eu tô brincando, é a sua. Então, a gente planeja dessa forma, né? Atividades de curto, de médio, de longo, né? Então o mogno é uma grata surpresa para nós, né? Uma madeira no nicho de móveis de muito luxo, né? Uma madeira nobre, tem um valor agregado, e a gente está estudando. E ela requer muito cuidado? Ela requer cuidado como toda planta requer, né? Vou falar, o eucalipto que eu corto para celulose, eu tenho o mesmo cuidado que eu tenho com ela. Formiga e etc. Formiga, mato competição, seca, praga, preparo de solo, tudo, é a mesma coisa. Então assim, só que o futuro dela é um futuro diferente do futuro do eucalipto. A aptidão é para... de valor agregado, né? Muito mais valor agregado. Então, você falou, é caro para plantar? Não é caro para plantar. Né? Tudo depende do espaçamento que você quer plantar, dos tratos que você quer dar. Depende da série de fatores, exatamente. né?
Mas a pergunta que eu digo é o seguinte, é óbvio que sim, mas se essa relação de tempo vale a pena, entende? Vale muito a pena. Eu falo que um mercado de mogno lá na frente, falar nos valores de hoje, você vai colher 600 mil reais por hectare. Bom, bom demais. Né? Óbvio que é bom demais pensando que o custo é bem mais baixo que isso. Exatamente, Né? não, o custo é infinitamente mais baixo que isso. Show de bola, maravilhoso. Então aí eu te indico aquela serraria. Então vamos lá em Anastácio serrar esse mogno. Vamos lá. Olha que interessante, é o que eu digo. É uma coisa casando com a outra. Elas se conversam. É longo prazo? É lógico que é longo prazo, mas ali também não é curto. Exatamente. Entendeu? E as coisas não são feitas para... Pô, pera lá, você quer ganhar dinheiro só amanhã e o resto? Que adianta ter? Eu falo, no nosso portfólio hoje são atividades que hoje que dão prazer e felicidade. E hoje para mim é tudo aquilo que liga a eu contribuir com o planeta. Eu acho que para mim é propósito de vida, propósito. Não é trabalho, é diferente. É o meu propósito de vida. Né? E aí eu acho que isso é o que difere, tipo assim, se você vê artista, por exemplo, eu gosto de usar artista, que artista, eu digo estrela, assim, aquela estrela do rock, o cara vive, ele não toca. Profissionalmente, ele vive. É um mundo que passa na cabeça dele quando ele está tocando isso. Então eu acho que é o caso. Você não está trabalhando. Você está vivendo o seu propósito de vida. Exatamente. É diferente. Exatamente, é né? o meu propósito. E aí o resultado é outro, a paixão é outra. O sangue nos olhos é outro. Exatamente. O cansaço é outro, né? Um cansaço bom. Exatamente. Você chega em casa e fala, putz, tô morta, mas foi Foi bom. Foi bom. Exatamente. Eu acho que essa é a diferença. Sim, né? não resta dúvida. Querida, eu vou encerrar. Foi maravilhoso. Eu que agradeço. Eu aprendi. Eu queria fazer podcast toda semana. Queria poder agradecer por poder contar um pouco a história e o propósito desse grupo. Obrigado. Eu acho que você me fez enxergar com outros olhos, assim, não que enxergar. Esse lance do propósito muda todo o contexto da história. Sim. Muda tudo. Eu acho que é o que a gente pode extrair. É o óleo essencial do Grupo Atala. Com certeza é isso aí. E a gente conseguiu levar para o povo e conseguiu trazer para nós. Muda, porque às vezes a gente é dinheirista mesmo, sabe? Capitalista, né? Capitalista mesmo. Capitalista. E assim, beleza, ganhar dinheiro é importantíssimo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo o seguinte, mas o seu princípio de vida, acabamos de falar, esqueci a palavra, propósito. O seu propósito é dinheiro por dinheiro? Dinheiro por dinheiro não tem graça nenhuma. Você tem que ter um propósito. E isso foi muito bacana, minha querida. Obrigada, muitíssimo Carlos. obrigado. Obrigada, eu que Espero agradeço. que você tenha gostado. Gostei demais de poder contar a história do nosso grupo, o propósito de vida nosso. E se eu contribuir, agradeço. Demais. Antes de você ir, deixa eu te entregar. Que a gente faz uma pequena lembrança para ficar registrado com você. Vou até pensar aqui para o pessoal ver. Isso aqui é uma pequena homenagem que a gente faz para vocês que vêm com a gente. Muito obrigada. Tomara que ocupe um lugarzinho especial lá. Não para ficar marcado. Com certeza, não resta dúvida. Muito obrigada mesmo. Obrigado, minha querida. Obrigada, Carlos.